Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de dois livros que são obras nacionais, porque eu não sei se vocês sabem, mas no dia 1º de maio a gente comemora o Dia da Literatura Brasileira. E eu percebi que desde que eu comecei esse canal, eu ainda não falei de nenhuma obra com ambientação nacional. Então, em comemoração a essa data, eu resolvi falar de dois livros de fantasia que eu particularmente gosto muito. E o primeiro deles é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Bom, nesse livro a gente conhece a história do Ablon, que ele foi um anjo que pertencia a um grupo de anjos que se rebelou contra a tirania dos arcanjos. E por causa disso eles foram expulsos e foram condenados a vagar pela terra até o dia do juízo final. Apesar de ele ser um personagem cativante, de eu gostar muito da história dele, a minha personagem favorita é a Shamira, que é uma feiticeira que está viva desde os tempos da Babilônia. E por eu gostar mais dela, eu gostaria que o autor tivesse explorado mais essa personagem, porque ela tem uma história de vida muito interessante e a forma como ela adquiriu esses conhecimentos, né, fica meio ocultos para nós leitores, e acho que teria sido bem legal se ele tivesse abordado mais sobre a história dela. Mas gosto muito da dinâmica que ela tem com a Blon, eles são amigos e eles se veem de tempos em tempos e eu shippei esse casal. Sério, muito. E eu gosto muito de como o Eduardo ele desenvolveu essa batalha entre anjos, demônios e todos os seres místicos, angelicais, de como a gente descobre um pouco mais sobre a hierarquia desses seres, dos poderes que eles detêm e da interferência ou não, né, no nosso plano. E gosto muito da forma como ele desenvolveu essa história. Então, se você quer explorar mais a nossa literatura nacional, é um livro que eu recomendo muito, principalmente se você gosta dessa temática de anjos. E o segundo livro é Porém Bruxa, da Carol Chiovato. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Eu não tenho a versão física dele, mas eu vou deixar ele aqui em algum lugar para vocês verem. Então, nesse livro a gente conhece a Isis, que ela acaba de se tornar monitora da cidade de São Paulo. A tarefa dela é investigar crimes que são causados por forças sobrenaturais. Ela só pode se envolver em crimes que foram comprovadamente causados por forças não naturais. Mas ela acaba se envolvendo em questões do cotidiano porque ela não consegue não ajudar as pessoas que precisam dela. Então isso causa alguns problemas na questão da hierarquia a que ela está submetida. E aí temos outro personagem muito interessante, que é o Corregedor, que a gente vai conhecendo ele ao longo da história, à medida que a história vai se desenvolvendo, e eu já falo pra vocês que eu também shippei muito esse casal, Isis e Corregedor. Gosto muito da diversidade de personagens, da diversidade cultural que a Carol desenvolve nesse livro e da representatividade. É um livro que me fisgou desde o início. Como vocês sabem, eu gosto muito desse tema de bruxas, né? E pra mim é um dos melhores livros de bruxa que eu já li, ainda mais por se passar aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Ai, gente, eu não poderia deixar de falar que eu adoro a Isis, porque ela é uma personagem feminina forte, que tem personalidade e que ela se dá ao máximo para ajudar as pessoas e sério, ela é uma das minhas personagens literárias favoritas. Eu gosto muito do universo que a Carol construiu. E se vocês curtirem a escrita dela, ela tem outro livro que eu também quero muito ler, que é Senciente Nível 5. E ela também tem uma New Lester, onde ela publica outros materiais, como contos, que também se passam nesses universos que ela nos inseriu. Então é outro livro que eu recomendo muito para vocês, se vocês também querem explorar mais a literatura nacional, porque a gente tem muito autor bom, tem muita obra boa e eu ainda quero explorar mais esse universo de livros escritos por nós brasileiros, né, que se passam aqui no Brasil. Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês hoje.
Me digam aí se vocês já conheciam algum desses livros ou quais livros nacionais vocês gostam. E obrigada por terem ficado comigo até o final e até a próxima.